nele, não? Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor. Mais uma terça-feira que nós estamos aqui buscando por aquilo que para nós é impossível. Para o Senhor não há impossível, mas para nós há impossível. Verdade. E essas chaves, vou até botar a minha aqui do carro para ser abençoado também. Essas chaves, essas roupas, tudo que se encontra aqui é porque nós acreditamos que o Senhor pode fazer alguma coisa que nós já não podemos mais fazer. Verdade, Deus. E quando não podemos mais fazer nada daquilo que nós planejamos, quando a nossa esperança ela está indo embora, o Senhor se apresenta para mim e para você. Sempre é assim. Quando acabam as nossas forças, quando nós não temos mais o que fazer, o Senhor, Ele verdadeiramente te apresenta a saída daquilo que tem afligido a sua alma. E tem uma palavra que fala muito ao meu coração sobre Cristo devolver a esperança. Porque é isso que Ele faz muitas vezes no nosso dia a dia, nos devolver a esperança daquilo que nós perdemos. E a palavra que eu vou usar como base se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém, queridos? Amém. A epígrafe do texto já começa dizendo que aquela mulher ela teve uma perda. Já começa dizendo a viúva de Naim, ou seja, ela já teve uma perda. A Bíblia nem diz o nome dela, mas já diz que ela teve uma perda e que ela sofreu alguma coisa na sua vida. E naquela época, para nós entendermos um pouco mais, todas as mulheres que perdiam os seus maridos, elas tinham no seu filho a esperança de que ela teria uma vida confortável, porque se o marido morresse, o filho sustentaria a sua vida na velhice. Mas a palavra vai dizer que ela tinha perdido o seu filho e que ela estava indo ela tinha perdido o seu marido e estava indo sepultar o seu filho. Ou seja, tudo que ela tinha se perdeu. E a palavra vai dizer que ela estava no velório do seu filho. E acredito eu, você imagine uma mulher que tenha perdido o seu marido e agora está no velório do seu marido, do seu filho. E olhando para o caminho que ela ia percorrer, ela imaginando com ela mesma, falando: eu já percorri esse caminho, levando meu marido. Sendo que, quando ela estava levando o seu marido, ela ainda tinha o seu filho ao lado, aquilo que ainda dava esperança a ela. Porque, como eu falei, o filho seria um meio de sustento e de cuidado para ela. Mas desta vez, ela está diante do filho morto, ou seja, diante da sua última esperança. E a verdade, como eu iniciei falando, quando nós estamos diante da nossa única esperança, a última esperança se esvaindo entre nossos dedos, o Senhor, Ele começa a entrar e fazer aquilo que nós não conseguimos mais fazer. E o que me chama mais atenção é que enquanto esta mulher está velando o seu filho, Jesus, Ele está em Cafarnaum, curando o servo do centurião. Ou seja, enquanto ela está chorando o seu filho morto,
Jesus está fazendo uma cura do outro lado da cidade, porque de Cafarnaum até Naim era cerca de 40 a 50 quilômetros. Ou seja, naquela época, como eles caminhavam de uma cidade para outra, era um dia e meio de viagem. Enquanto ela está vendo sua última esperança indo embora, assim como você, muitas vezes, está vendo a sua última esperança indo embora, Jesus está a caminho. É porque isso acontece, né? É porque é isso que ele faz quando nós não temos mais força. Quando nós pensamos que nós não vamos conseguir aquilo que nós planejamos e achamos que nada nem ninguém fazer com que aquela situação mude, ele está vindo. Ninguém está vendo, mas ele está vindo, porque até então ele nunca tinha pisado em Naim. E eu te pergunto nessa noite, o que eu e você já enterramos porque a nossa esperança já foi toda embora? O que você projetou para a sua vida que porque não aconteceu você desacreditou? Quem você queria do seu lado, mas por não estar, você já desacreditou que o mesmo Deus que fez na minha e na sua vida é capaz de fazer naquele que você ama. Porque nós somos assim. Nós olhamos para a situação e uma situação que muitas vezes Satanás pinta o quadro da forma que ele quer para que a gente venha desacreditar das promessas do Senhor. Nós olhamos aquele quadro pintado por Satanás e nós desacreditamos de toda a promessa que o Senhor tem para nossas vidas. Mas só que enquanto essa mulher está chorando, ele está vindo. E o cortejo começa a sair da onde está sendo velado em direção ao cemitério. E o cortejo está indo e Jesus com a multidão está chegando. E acredito eu que aquela mulher que certamente ia viver dependendo de pessoas, e se não tivesse pessoas para ajudá-la, ela iria ficar mendigando pela cidade, porque ela perdeu tudo aquilo que vinha a prover as necessidades dela, que era seu marido, seu filho. Agora você imagine, uma mulher perdeu tudo, ela indo em direção ao cemitério, levando a sua última esperança. Imagine uma cabeça de uma mulher que está passando por isso. A cada passo que ela dá, a cada centímetro que ela chega mais perto do cemitério, eu acredito que ela vai desistindo da própria vida, porque você imagine você ter um marido, você ter um filho, você ter uma casa, e do nada você perde tudo isso porque você não ia ter mais condições de se sustentar, porque diferentemente dos dias de hoje, naquela época as mulheres, todas elas eram sustentadas pelos seus maridos e pelos seus filhos. E ela está caminhando em direção ao cemitério. E ela se depara com a porta da cidade. E o cemitério naquela época ficava fora da cidade, não é como nos dias de hoje que o Murundum é aqui, o cemitério de Ricardo é ali, não. Naquela época tinha cidade e o cemitério ficava depois da cidade. E a palavra do Senhor que nós lemos vai dizer que quando ela está se aproximando da porta da cidade, talvez da porta da cidade, eu não sei a distância, talvez desse para ela ver o cemitério, talvez desse para ela ver o coveiro com a enxada na mão, esperando com que o caixão chegasse para ser enterrado. E você imagine como está a cabeça dessa mãe, dessa mulher. Mas a verdade é que nós temos um que sempre está olhando para aquilo que nós estamos passando. O Senhor nunca fica alheio àquilo que nós estamos passando. Ninguém conhecia essa mulher e a palavra não diz que esta mulher conhecia Jesus. Mas ele, de Cafarnaum, sabia que tinha uma mulher que precisava da intervenção dele. Aleluia. Da mesma forma que ele sabe que aqui nesta noite
tem pessoas que necessitam da intervenção do Senhor, porque as suas esperanças já foram embora. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que a multidão que vinha chorando, que vinha sem esperança, que vinha triste, se deparou com a multidão que vinha alegre, que vinha feliz, e com aquele que trazia vida e que era a própria vida. Aleluia, Deus. E da mesma forma que você adentrou essas portas, talvez achando que aquilo que você tanto queria está enterrado, eu digo para você que aquele que traz a vida e realiza sonhos está na casa. Aleluia. Então eu quero dizer para você não desacreditar dos projetos e dos sonhos que o Senhor botou dentro do seu coração. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja, eu tinha 18 para 19 anos. E a primeira vez que eu entrei numa igreja aí, eu nem sabia o que era pastor, porque eu fui criado no candomblé, depois eu fui batizado na católica, então eu não conhecia o mundo evangélico. Mas a primeira vez que eu adentrei numa igreja evangélica e eu vi um pastor lá na frente explanando a palavra do Senhor, aquilo entrou no meu coração de que eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser isso. E essa chama ardeu dentro do meu coração durante cerca de 4 anos que eu fiquei na presença do Senhor, dos 18 aos 22 anos mais ou menos. Só que depois eu me afastei e eu esqueci das promessas do Senhor para a minha vida. E eu voltei para o Senhor com 35 anos de idade, já casado, já com filhos. Mas assim que eu adentrei numa igreja para fazer a minha aliança novamente com o Senhor, a primeira coisa que falaram para mim foi: aquela promessa que Ele botou no seu coração ainda está de pé. Aleluia. E o tempo foi passando e eu comecei a galgar aquilo que tem que ser galgado na igreja para que a gente viesse a se tornar um pastor. E quando eu me tornei um pastor, o Senhor falou: nem você mais acreditava que poderia acontecer. Porque nós verdadeiramente, com as dificuldades que a vida nos apresenta, nós deixamos de acreditar naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Porque muitas vezes as dificuldades, elas vêm e nos abafam de uma forma que tudo aquilo que Ele plantou dentro de nós é abafado pelas dificuldades e nós esquecemos que Ele tem uma promessa para cada um de nós. E como eu estava falando, a multidão que trazia morte se deparou com a multidão que estava cheio de vida. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor falou para a mulher: não chores. Porque a verdade é que eu só posso falar para você não chorar se eu já tiver chorado por alguma coisa. Se eu já tiver sentido a dor que você está sentindo. E se Jesus, ele fala para essa mulher, não chore, mesmo sabendo que ela está carregando o seu filho para ser enterrado, a sua última esperança, e ele estava falando para ela, não chore, porque eu cheguei. Aleluia. Então que você entenda que aquilo que tem feito com que você chore, não vai mais acontecer, porque ele chegou. Glória a Deus. E quando ele chega, alguma coisa na minha e na sua vida precisa mudar. E a palavra vai dizer que simplesmente, com um toque e uma palavra que saiu dos seus lábios, a palavra vai dizer que ele tocou o esquife e falou para o menino: jovem, eu te mando, levanta-te. E eu volto a te perguntar nesta noite, o que você já enterrou? Porque aquilo que você já enterrou, já desacreditou e não tem mais esperança nenhuma, só basta um toque e uma palavra do Senhor para aquilo que você já matou venha tornar vida novamente. E quando Ele torna na sua e na minha vida aquilo que já estava morto, viver novamente,
é para que nós venhamos a dar testemunho daquilo que ele fez em nossas vidas. E ele diz, ó, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Ou seja, aquele que já estava morto, o filho da viúva, aquela que não tinha mais esperança, foi restituída a esperança para aquela mulher. E o Senhor nessa noite está restituindo esperança nos corações de pessoas aqui nesta noite. Que você saia com a certeza de que o Senhor não esqueceu das promessas que Ele fez para a sua vida. Que Ele não esqueceu aquilo que você tem pedido a Ele nas madrugadas. Que Ele não esqueceu daquilo que tem feito com que você chore, porque Ele tem visto o seu choro. Porque Ele nunca está alheio às nossas tribulações da vida. Então, se aquilo que você tem pedido a Ele ainda não aconteceu, não fique triste, porque Ele ainda não chegou, é porque Ele está fazendo o percurso de Cafarnaum até Naim. Glória a Deus. Aleluia. O problema é que muitas vezes nós desistimos muito fácil daquilo que Ele tem para nossas vidas. E Ana é um exemplo para mim e para você, porque Ana subia ano após ano para sacrificar o Senhor e entregar no altar do Senhor aquilo que era o desejo do coração dela. E nada acontecia, mas ela não deixava de adorar e sacrificar o Senhor ano após ano. E nós, muitas vezes, como não aconteceu na primeira semana, não aconteceu no primeiro mês, não aconteceu no ano, nós desistimos daquilo que tanto nós pedimos ao Senhor para que viesse a acontecer. Daniel orou, e no primeiro dia a palavra do Senhor vai dizer que a resposta veio imediatamente do alto para que chegasse a Daniel. Mas durante 21 dias teve uma batalha espiritual para que a bênção de Daniel não chegasse até ele. Mas o que Daniel fez? Desistiu? Não, ele continuou orando durante 21 dias. Glória a Deus. Aleluia. E o que nós vamos fazer? Vamos desistir daquilo que nós tanto pedimos ao Senhor? Ou vamos aumentar o nosso nível de oração? O nosso nível de busca? Porque o Senhor verdadeiramente, Ele se agrada daqueles que o buscam. E como eu falei, a mulher, ela teve toda a sua esperança restituída. Ela teve o filho que estava morto, ressuscitado pelo Senhor. E o filho ressuscitado poderia dar tudo aquilo que ela perderia com a morte do filho. Meu Deus. Ela voltaria a ter o amor do filho, o sustento do filho, o cuidado do filho. Ela não viveria mais dependendo de pessoas ou mendigando na rua. Glória a Porque Deus. o Senhor devolveu para ela aquilo que ela precisava para continuar vivendo. Glória a Deus. E o Senhor Aleluia. nessa noite está nos devolvendo aquilo que nós precisamos para continuar firme na presença dEle. Eu quero dizer para você e para mim nesta noite que as dificuldades elas virão. Porque o Senhor nunca prometeu que seria fácil, muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Enquanto nós estivermos nele, nós também venceremos. Aleluia. Mas o problema é que, quando a gente não consegue aquilo que só Ele pode dar, muitas pessoas estão procurando em outros deuses a solução que só Ele pode dar. Verdade, Deus. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que outrora estava louvando e bendizendo o nome do Senhor, adorando e fazendo a obra, e hoje estão adorando outros deuses aí fora. Verdade. Porque aquilo que ela queria enquanto ela estava na igreja, ela não conseguiu. Mas se ela não conseguiu, é porque o Senhor ainda está percorrendo o caminho de Cafarnaum até Naim. É verdade, Deus. Nada na nossa vida é num estalar de dedos. A minha esposa, na oportunidade, falou aqui, Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas.
Ou seja, se não aconteceu na minha e na sua vida, é porque o tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Ele não falou que o tempo não chegaria. Ele falou que há um tempo determinado, ou seja, se é determinado, vai acontecer e vai chegar. Glória a Deus. Porque o processo ainda não acabou. E todos nós, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, necessitamos passar por processos. Porque quantas e quantas pessoas adentram por essas portas, ou por qualquer outra igreja, recebem a bênção automaticamente e não voltam mais. Fazem como os 10 leprosos, que pediram para que fossem curados, e o Senhor os curou, e eles foram, se apresentaram ao sacerdote, mas só um voltou para agradecer o Senhor. E será que eu e você seríamos um desses leprosos, que só queríamos aquilo que o Senhor poderia nos dar? Ou será que nós queremos verdadeiramente o dono da bênção? Verdade, Jesus. Porque se nós quisermos o dono da bênção, tenha a certeza de que nós vamos passar pelo processo. Foi assim na vida de todos os grandes homens da Bíblia. Homens como eu e como você, que sofreram, que se entristeceram, que quiseram largar tudo, mas entenderam que não teriam para onde ir a não ser estar na presença do Senhor. Verdade, Deus. Para onde nós iremos? O mundo já não nos cabe mais. Nós não temos mais o que fazer lá. Eu costumo dizer para pessoas da minha idade, jovens, nós somos jovens, né, Elton? Que não conhecem ao Senhor, e quando eles vêm conversar comigo, eu falo, meu irmão, você tem a minha idade, 46 anos. Você já aproveitou tudo que o mundo poderia te oferecer. Dá uma chance para Cristo, pô. Dá uma chance para Cristo. Se você experimentou tudo, experimenta a presença do Senhor. Porque se nós experimentarmos verdadeiramente a presença do Senhor e decidimos viver com Ele, independente do momento que estivermos vivendo, nós teremos a certeza que Ele sempre vai chegar quando a nossa esperança se esvairir. Ele sempre chega. Eu e minha esposa, nós trabalhamos por conta própria. E no Dia das Mães, a gente fotografa a escola, e no Dia das Mães, por causa desse período que teve de 2 semanas de feriado, de Semana Santa, depois feriado de São Jorge, nós ficamos 12 dias sem trabalhar. E esses 12 dias, eles nos sustentariam até agosto, quando a gente voltaria a trabalhar. Mas nós não trabalhamos. E esses 12 dias estava fazendo uma falta tremenda na nossa vida. Na quinta-feira passada eu falei, e aí, filha? O que vai ser? Nós tínhamos R$1.000 na conta para pagar o boleto do cartão, que era R$900. Falei, vamos ver de quê, filha? Vamos ver de amor, pô. Vamos ver de amor, pô. Falei, filha, fica tranquila que Deus proverá. Eu não gosto de falar de números, eu vou falar de números. O limite do nosso cartão era R$4.000. E eu ia pagar 1.000, voltaria 1.000. Ou seja, nós teríamos aqueles 1.000. Falei, filha, as contas tá paga. A gente faz compra aí, manda o gordinho que come demais para casa da minha mãe e a gente se vira. E nós pagamos o cartão. E quando nós pagamos o cartão, no outro dia, quando nós acordamos, o cartão mais do que dobrou o limite. Não dobrou não, mais do que dobrou o limite. Ou seja, quando nós não tínhamos mais esperança, o Senhor entrou com providência. Aleluia. Porque é assim que Ele faz. Glória a Deus. Não se desespere porque você não está enxergando um palmo na sua frente. Não se desespere porque você está vendo a coisa cada vez mais ir de mal a pior, enquanto você está cada vez mais orando. Não se desespere.
Porque Ele está chegando, Glória Ele está a vendo, Deus. Ele vai cuidar, Ele vai resolver, Ele verdadeiramente vai chegar quando você estiver na porta da cidade levando a sua última esperança. Oh, Deus Santo. Aleluia. Porque é assim que o nosso Deus faz. Como a Glória, irmã falou glória aqui, a Deus. que estava orando para o filho comprar um apartamento e o filho comprou o apartamento, tinha que ter Aleluia. comprado com o corretor Elton, irmã. Ah, Porque é assim que Ele faz, do nada Ele faz tudo. verdade, Deus. Porque Ele não depende de mim, de você, para continuar sendo Deus. Os discípulos não entenderam porque Ele veio de Cafarnaum até Naim, uma cidade pequena, que Ele nem tinha o que fazer lá aos olhos dos discípulos. Mas Ele sabia que ali tinha uma viúva que necessitava da intervenção dEle. Assim como Ele pode chegar nas casas daqueles que moram aqui na Rua Helena, assim como Ele pode chegar na casa da Daiane, que mora na Água Branca, assim como eu, que moro na Água Branca também, Ele pode chegar na casa de qualquer um no Eu piscar de creio, olhos. Jesus. Aleluia. A palavra vai dizer que tinha uma viúva que tinha perdido seu marido. E os credores estavam chegando para buscar os seus filhos para fazer de escravo. Mas ela sabia onde ela iria buscar. Ela não foi falar com o vizinho para contar problemas. Ela não foi falar com ninguém. Ela foi num homem de Deus. Aleluia. E o homem de Deus perguntou a ela, o que você tem em casa? E ela falou, um pouquinho de azeite. E a partir desse pouquinho de azeite, o Senhor multiplicou e fez um milagre na vida dela. Glória a Deus. Ela pagou todas as suas dívidas e o homem de Deus falou, agora viva do que sobrou. Aleluia. Ou seja, aquela mulher viveu o restante da vida dela daquilo que sobrou. E o Senhor pergunta nessa noite, o que você tem que aos seus olhos é pouco e não dá para multiplicar? Ele multiplica. Porque da morte, Ele trouxe a vida novamente. Aleluia. E que é uma pequena dificuldade que nós viemos a passar no dia a dia. Glória a Deus. Nada. Nada. Então essa dificuldade que você está imaginando agora, que muitas vezes tem tirado o seu sono, que muitas vezes tem feito com que você ache que o Senhor não está olhando para você, eu venho te dizer que Ele não está alheio ao seu sofrimento. Louvado seja Deus. E quando Ele fizer na sua vida, vai acontecer como aconteceu aqui na vida desta mulher. Olha o que aconteceu. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. Tá demorando a acontecer? Porque quando acontecer, Realengo vai ser pequeno. Porque verdadeiramente aquilo que ele vai fazer vai espalhar por toda a circunvizinhança. Jardim Novo, Piraquara, Glória a Coab, Deus, aleluia. Ideal, todos vão ficar sabendo daquilo que ele vai fazer na sua vida. Então espere mais um pouquinho. Não deixe de vir buscar o Senhor. Não deixe de adorar a Ele, independente do momento que você esteja vivendo. Porque vai acontecer. Eu creio, Deus. Vai acontecer. Não é o pastor Leandro que está falando. É o Senhor que está falando para vocês. Vai acontecer. E quando acontecer, você vem aqui neste altar, dá testemunho daquilo que você buscou, daquilo que você orou, daquilo que você entregou nas mãos do Senhor. E aconteceu. Para que a minha fé e a fé dos irmãos sejam fortalecidos com a sua vitória. E eu agradeço a minha rica oportunidade de nome de Glória a Jesus. Deus. Tem um homem de branco no meio da congregação. Pode colocar de pé, igreja. Tem um homem de branco com um cântaro na mão. Tem um homem de branco no meio da congregação.